Olá, bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Mais uma devocional Manhã com Cristo, onde nos apresentaremos diante do Senhor, louvaremos, falaremos da palavra de Deus e oraremos também pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Hoje nós iremos falar sobre vitória. Nós cremos que Deus Ele vence as nossas lutas, Ele vence as nossas vitórias, Ele nos dá condições de sermos vencedores no nome de Jesus. Mas antes eu quero cantar um louvor que fala de vitórias. Ele diz assim, ó. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar sempre na luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar sempre na luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Amém? Glórias a Deus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. E eu tenho certeza que Deus também te dará vitórias para que você glorifique e exalte o nome do Senhor. Eu quero fazer uma leitura no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, e o versículo 45, que nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha só, é um texto conhecido que trata da história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias é uma história bastante interessante, que nos dá algumas lições de vida. E a Bíblia nos traz esta história, e ela é retratada de diversas maneiras, até nos livros de crianças aí, nós deparamos com esse tipo de leitura, onde até os pequenos, quando a gente fala de Davi e Golias, muitos deles conhecem a história. E aqui nós temos esse texto onde Davi ele toma uma posição diante do exército de Israel, que estava acovardado, com medo do exército filisteu, porque o gigante Golias estava afrontando o povo de Deus. Davi, então, ele, na confiança que ele tinha em Deus, ele sai da posição que estava, ele ocupa um espaço e se coloca diante de Deus e diante do exército de Israel para enfrentar aquele inimigo que estava desafiando o seu povo. E aí desafiando não só o exército de Israel, mas Davi entendia que ele estava desafiando o Deus de Israel, o Deus eterno. E dentro desta história que nós conhecemos, a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida. E aí eu quero meditar juntamente com você nesta manhã. Qual é o gigante que te desafia? Qual é o gigante que tem te afrontado? E aí eu olho para dentro de mim também, faço uma análise, eu tenho um olhar profundo para entender quais são os gigantes que têm desafiado a minha vida. Você já parou para pensar nisso?
quais são os gigantes que têm te desafiado. E aí, quando a gente percebe esses desafios, às vezes nos acovardamos, ficamos com medo, da mesma forma que o exército de Israel ficou com medo do gigante Golias, do exército filisteu. Nós também temos medo. Nos acovardamos e aí ficamos sem saber o que fazer. Eu creio que você já passou por isso. Eu também já passei. Mas aí nós olhamos para a palavra de Deus e tiramos alguns exemplos, como esse que Davi nos deixa aqui, ó. Nós nos colocamos na presença de Deus. E aí Davi, então, ele desafia o gigante e ele diz assim, que aquele gigante estava vindo com espada, com lança, com escudo, mas Davi ia até ele em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E aí quando eu olho para isso, eu começo a fazer uma reflexão da palavra do Senhor e eu te convido nesta manhã para que você possa pensar dessa forma também. Em colocar as suas ansiedades, as suas angústias, os seus problemas diante de Deus e confiar no Senhor como Davi fez. Então os gigantes que te desafiam nesta manhã ou que têm te desafiado nos últimos dias, e de repente você não tem conseguido vencer, eles não são maiores do que o nosso Deus. Esses gigantes, eles não podem permanecer de pé. Assim que você passar a confiar na ação de Deus e fazer como Davi fez, tomar uma postura, tomar uma posição e dizer, é em nome do Senhor dos Exércitos que eu vou vencer. E aí, quando pensamos nisso, Jesus, ele já venceu por nós. Ele vence por nós. Ele vence por você. Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a sepultura. Ele venceu o inimigo. E ele disse assim, todo poder foi me dado nos céus e na terra. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele diz, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. E aí, como está a sua fé? Como está a sua confiança? Faça como Davi, que teve fé, que ele creu nesse Deus eterno e se colocou na disposição de Deus e Deus foi a favor dele e ele venceu e o nome de Deus foi glorificado. Então, os gigantes que têm te desafiado, te coloque na presença do Senhor Jesus Cristo e diz, eis-me aqui, Senhor. É no nome de Jesus que eu quero vencer. É no nome de Jesus que eu quero ser vitorioso. É no nome de Jesus que eu quero ser mais que vencedor e a palavra de Deus nos garante isso. E você verá que os gigantes eles vão cair e você vai glorificar o nome do Senhor. Então, reflita nesta manhã, nesta palavra e desafie os gigantes que têm te desafiado. Mas desafie esses gigantes no nome do Senhor Jesus Cristo e você vencerá e glorificará o nome do Senhor. Amém? Nós iremos orar nesse momento e apresentar diante de Deus os gigantes aí que têm nos desafiado. Os gigantes que têm te desafiado aí, coloque agora na tua oração diante de Deus e fale com Deus e peça o auxílio do Senhor. E com certeza Deus te dará a vitória como ele deu a Davi. Eu te convido a orar juntamente comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus eterno, nós estamos nesse momento meditando na palavra do Senhor. Nós estamos falando contigo em oração. Eu estou aqui também falando com este povo, ó Pai, acerca da tua palavra, acerca do poder do Senhor, acerca do poder do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e está vivo e nos dá a vitória para que nós glorifiquemos o teu nome. E neste momento, ó Pai, eu suplico por todas essas pessoas que têm gigantes, que têm desafiado a vida deles. O Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. E às vezes essas pessoas, ó Deus, eles não têm tido força para lutar, força para vencer. Mas eu te peço, ó Pai, de poder nesse momento, Senhor. Vem ouvir a oração dos teus filhos. Ouça a minha oração, meu Deus.
e que possamos vencer esses gigantes que nos desafiam e em nome do Senhor Jesus Cristo possamos ser vencedores para adorarmos o teu nome, para reconhecermos, ó Deus, a soberania do Senhor, para adorarmos a ti na beleza da tua santidade, ó Pai. Deus amado, que a cada filho teu que nesta manhã estão participando desta devocional juntamente comigo, que o Senhor possa estar, ó Deus, olhando para a necessidade deles, para as afrontas que eles têm passado, para as dificuldades, ó Deus, que têm sofrido, para as lutas, e dê a eles a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Da mesma forma que o Senhor deste a vitória a Davi, eu creio que o Senhor dará a vitória a eles também, para que o nome do Senhor seja louvado. Pai eterno, que o nosso dia ele possa ser conduzido segundo a tua vontade, que nós possamos ter um dia, ó Deus, sendo administrado pelo Espírito Santo do Senhor, e que saibamos adorar e reconhecer que o Senhor é Deus e que nós dependemos do Senhor, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro juntamente com este povo, para o louvor do teu nome. Amém, Senhor. Chegamos ao final dessa devocional. Eu agradeço a atenção e a participação de vocês. Desejo que tenham um bom dia e que a paz de Cristo possa reinar nos vossos corações. Amém.